Você já viu aquelas pessoas que elas parece que entram na sala, entram no lugar e elas instantaneamente emitem um sinal de respeito? Você sente um respeito por elas? Seja, pô, em todo convívio social, na escola a gente passou por isso, na faculdade, em cursos, em qualquer lugar, até mesmo no trabalho. Parece que aquela pessoa ela emana uma aura diferente que faz elas dá vontade de respeitar ela. E quando a gente assiste, por exemplo, por histórias, a gente vê vários personagens assim. A gente vê, por exemplo, os Peaky Blinders, aí, onde você, na hora, você sente um senso de respeito imediato. E eu vou te falar que isso daí não é nem necessariamente por você ficar falando desse jeito aqui, dessa forma fria e calculista. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, todo esse englobado de coisas é relacionado a uma capacidade, que é a capacidade mais importante que um ser humano precisa ter, e que você pode ter ela e ser respeitado. Ela não é muito fácil de ser construída, mas ela é simples. Você vai ver esse vídeo aqui e vai falar, Lucas, não é possível que é isso que você está falando. É, só que é uma coisa muito difícil de aplicar, porque você tem que ter vontade de realmente ser assim. Essa capacidade é a capacidade de respeitar a si mesmo. Essa é a loucura. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque aqui eu postei no meu Instagram, @lucasreiter, e lá eu falo, inclusive tem um chat GPT aqui, ó, que eu perguntei pra ele, o que é respeitar a si mesmo pra ele. Já já a gente vai ler isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui só pra ficar mais fácil de ler. Não sei se tá dando pra ler direito também. Deixa eu ler pra vocês, ó. Como faz pra ficar tão focado assim? O cara me perguntou. Eu falei pra ele, descobrindo o seu propósito e tendo um vínculo tão forte consigo mesmo que você considera desrespeitar a si mesmo, falar uma coisa pra si e não fazer, algo inadmissível, Aderlan, é o que eu faço. E aí sempre dou meu melhor em tudo que eu quero ficar bom, porque eu respeito minhas escolhas. Vamos lá. E aí depois várias pessoas perguntaram, Lucas, como ser assim? A questão é uma escolha. É uma escolha. Ninguém nasce assim. Eu não nasci assim. Na verdade, eu tava vendo umas conversas minhas de quando eu era na escola e eu era extremamente carente. Eu não tinha nenhum senso de propósito, nenhum senso de vida de eu mesmo, Lucas. Eu era uma pessoa que vivia através dos outros. E isso não é nada atrativo, isso não é nada respeitado, as pessoas não te respeitam por ser assim. O que diferencia o respeito em si, que você vai ter pelas outras pessoas, a admiração que você vai ter, é esse autorrespeito e essa autodisciplina e respeito próprio absurda. Essas pessoas, elas sabem o que elas querem, elas têm isso na mente completo e elas entendem, elas conseguem inclusive responder isso rápido. Por exemplo, se você perguntar pra mim o que eu quero hoje da minha vida, eu vou te responder em um estalo de dedos, porque isso aqui tá na ponta da minha língua. Eu sei o que eu quero todos os dias, eu acordo sabendo o que eu quero. Todos os dias. Você tem que ter um propósito claro. A segunda coisa é a autodisciplina. Todas essas pessoas, elas se forçam. Não é que elas naturalmente nasceram fazendo, sendo disciplinadas. Elas se forçam a fazer. Esse é o negócio. Quando elas se pegam não fazendo, elas se punem. E aí elas se forçam a fazer. É como se você estivesse educando a si mesmo. Educando. Já já a gente vai falar mais sobre isso. E elas têm esse respeito próprio. O que é respeitar? Respeitar é você entender aquilo e entender que se você não faz aquilo, há uma punição. Essa é a questão de respeito. Vou dar por exemplo, por que você respeita um professor na escola? Tem gente que não respeita. As pessoas só não respeitam um professor na escola, e você pode ver, quando não existe punição. Ou quando aquela pessoa não considera aquilo uma punição. Ah, você vai pra diretoria. Tem muita gente na escola que não considera isso uma punição. Então, ela desrespeita o professor. Por quê? Porque pra ela, tomar suspensão não é punição. Agora, para as pessoas que sentem que isso é uma punição, elas respeitam. Porque respeitar é entender que existe uma consequência. É isso. Não necessariamente essa consequência tem que ser uma coisa externa. Pode ser uma consequência sua. Vou dar um exemplo meu. Eu, Lucas, hoje eu tenho autorrespeito e hoje eu tenho autodisciplina. E também é por isso que hoje muita gente me respeita. Também é por isso que hoje muita gente me admira. As pessoas só vão te admirar e te respeitar quando você for assim. Então, eu fui construindo isso ao longo do tempo. Só que hoje isso é tão forte em mim, mas tão forte mesmo, que é impossível, eu tenho certeza absoluta, que eu nunca vou cometer alguma coisa na minha vida que eu trato como inadmissível. Nunca. Então vamos separar aqui, ó. Quando você busca se respeitar, você começa a definir suas próprias escolhas. Então vamos lá. Você definiu algumas coisas.
Você tem que definir. Isso é no papel, na caneta, pensando e falando, eu vou seguir. É isso. Você vai começar a definir suas coisas. Então, primeira coisa que você define, seu objetivo final, seu objetivo principal de vida. Meu objetivo principal de vida é X. É o principal, o que engloba tudo. Porque no final, por exemplo, eu tenho o objetivo de ser milionário. Tudo bem, mas esse não é meu objetivo final. Quando eu for milionário, minha vida não vai acabar. Mas eu tenho um objetivo acima disso, que ser milionário me ajuda a chegar nele. É isso. Você tem um objetivo principal, você tem algo que te move todo dia. Inclusive, gente, esse canal aqui ele não tem edição, tá? Ele é como se fosse uma conversa de bar aqui. Então, deixa eu até jogar um própolis na garganta. Ai, ai. Nossa, esses dias aí tá uma mudança de clima aí. Se eu não tomar cuidado, eu vou pegar uma garganta inflamada. Voltando. Eu tenho essa noção das coisas que eu aceito, das coisas que eu não aceito, do meu objetivo de vida. O que é ter essa noção? Ter essa noção é o que te faz deixar de ser criança. Eu tava olhando, por exemplo, as minhas conversas, igual eu falei, de criança, e a criança, ela não sabe o que ela é. Ela não sabe. O adolescente não sabe o que ela é, o que ele é. Então, por isso ele chuta pra todos os lados. Depois ele vem numa fase X, depois ele vem na fase Y, escuta música X, música Y. Ele tá tentando se descobrir. Quando você vira adulto, ou quando você pensa igual um adulto, porque tem muita gente que é adulto e não pensa igual adulto, você define as suas coisas. Não é que elas surgem do nada, não é que você vai descobrir, você define. Você senta e escreve, baseado no que você conhece, baseado no que você acredita. Pode ser que você erre? Pode, todo mundo erra. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Todo mundo erra. Só que no momento que você vê que é um erro, você corrige. Essa é a vida adulta. Você senta e faz. Se tiver errado, depois você corrige. É isso. Então, eu tenho meus princípios bem escritos. Eu tenho, inclusive, um negócio aqui no Obsidian, que é com um aplicativo, como se fosse um Notion, etc. Pode ser um papel, onde tem os meus princípios bem escritos lá. E eu reviso eles sempre. Então, por exemplo, vou falar alguns princípios meus aqui. E a gente vai dividir esses princípios entre imutáveis e mudáveis. Então, princípios que dá pra você mudar e princípios que não tem como mudar, de forma alguma. Princípios que dão pra mudar, dependendo do futuro, etc. Eu vou dar um exemplo aí pra mim, tá? Por exemplo, fazer tatuagem. É uma coisa que eu não vou fazer hoje, eu não pretendo fazer, só que é um princípio que é mudável. Em algum momento da minha vida, se eu ver sentido nisso, eu posso mudar isso. É uma coisa que eu defini. Ó, ele é um princípio mudável. Hoje eu não quero, não faz sentido pra mim, provavelmente não vai fazer pelos próximos anos, mas se em algum momento da minha vida alguma coisa muito forte acontecer e eu quiser fazer, tudo bem. Agora um princípio pra mim que é imudável. E olha aqui, olha o poder que é você definir um princípio. Um princípio imudável pra mim é beber bebida alcoólica. Imudável. Ou seja, eu defini nos meus 21 anos de idade que eu nunca ia beber uma bebida alcoólica. Não nunca ia, eu nunca vou. E sabe qual que é o poder disso? Eu defini isso e é um princípio imudável. Cara, eu bati o martelo e agora ferrou, pô. Eu decretei prisão perpétua. Não tem como quebrar. Não tem como quebrar, você tá me entendendo? Agora que eu decretei isso, eu não posso beber bebida alcoólica. Ai, Lucas, você vai perder X e vai parar de viver. Dane-se, velho. Não é o que as outras pessoas pensam sobre isso. É o que eu penso sobre isso e a definição que eu dei. Isso é respeito próprio. As pessoas, quando verem que eu respeito algo que eu coloquei pra mim, elas não vão falar, nossa, é uma baita decisão nobre. Não. Elas podem até, inclusive, achar que beber é uma coisa muito boa, mas elas vão ver que eu sigo um princípio claro. Agora meu cachorro Snow tá fazendo a participação dele aqui, mas eu vou pausar pra esperar ele latir aqui. Pronto. Então você entende qual que é a força disso? A força é eu definir uma coisa e a partir de agora, independentemente do que a minha emoção dizer, vai que um dia eu sinto vontade de beber alguma coisa. Não tem essa, velho. Não tem volta pra trás. Eu defini como imudável, não vai mudar e ponto final. Eu não vou beber. E é isso, a minha vida inteira eu não vou beber. Vou deixar de ser feliz por isso? Pelo contrário, eu vou ser muito mais feliz por isso. Porque a partir do momento que você se respeita, e eu tô falando aqui, não é sobre bebida ou não bebida. Eu não concordo em beber bebida, tá? Em cenário algum. Mas, é uma coisa que talvez pra você, tanto faz. Não é sobre beber ou não beber. É sobre você respeitar o que você colocou pra ser respeitado. É isso.
Ou seja, eu defini isso, e agora, mesmo se em algum momento eu tiver muita vontade, eu vou olhar e vou falar, ó, não posso. Sabe por quê? Porque eu defini. E eu me respeito. Eu respeito porque eu sei que tem consequências. Quais são as consequências? Pra mim, descumprir uma coisa que é imudável é a mesma penalização pra mim que eu sinto, tá? Se eu, por exemplo, beber alguma coisa querendo, eu vou sentir que é como se eu tivesse declarado pena de morte. Você já viu os samurais? Eu gosto muito da filosofia japonesa. Você já viu os samurais, o que eles faziam quando descumpriam com uma coisa que era um valor muito forte? Eles pegavam uma espada e se cortavam na barriga. Porque eles descumpriam com aquilo que eles acreditavam. E eles sabiam disso. Então eles sabiam que se descumprir alguma coisa, teria uma consequência muito grave, que seria cortar a própria barriga. E obviamente não sobreviver, né? É algo parecido com isso. Óbvio que eu não vou declarar pena de morte contra mim mesmo, mas é uma coisa muito semelhante. A sensação que eu tenho de descumprir um princípio desse é que eu perdi minha própria alma. Então é por isso que eu nunca vou descumprir. E como que você faz isso? Como que você encaixa isso dentro de você? Martelando isso. Martelando que se você faz, tem consequência. E que você nunca vai fazer e ponto final. Não importa o que falem pra você. Não importa o que falem pra você. E não importa o que você diga pra si mesmo. Por isso que tome muito cuidado em declarar princípios imutáveis. Vou colocar aqui um outro princípio imutável meu. Traição. Eu nunca vou trair. E eu não admito ser traído. Ponto. É isso. Eu nunca vou trair porque é um desrespeito imutável, ou seja, a minha penalização seria a morte. É o que eu sinto se eu fizesse uma coisa dessa, por isso que eu nunca vou fazer. E é óbvio que eu nunca vou aceitar de ninguém também. A minha bebida, ela tem coisas claras. Por exemplo, eu não bebo, mas não é que eu não vou ficar perto de quem bebe. Não tem isso na questão da bebida. Agora, a traição, ela é muito mais forte que a bebida. Eu não fico perto de quem trai. E ponto final. Acabou. Se a pessoa traiu, nunca mais vejo ela na vida, entendeu? Alguma coisa desse gênero. A bebida não tem isso. Eu só não fico em ambientes de embriaguez. Nunca. Então, tipo assim, nunca vou em baile. E nunca nem vou. Nunca vou em lugares que tem como tema principal embriagar-se. Então, você começa a criar esses princípios e também vai criar os mudáveis. Então são coisas que são fortes hoje pra você, mas que podem não ser tão fortes no futuro. Né? Por exemplo, um princípio que pra mim ele pode ser mudável, mas ele é muito forte, é o princípio de eu não dou nunca menos que o meu melhor em algo que eu quero ficar bom. Ponto. E é um princípio meu, é uma regra minha. Você vê que eu tenho essas regras na ponta da língua, eu falo elas simples. Por quê? Porque todo dia eu tô me lembrando dela. Eu escrevi essas regras no papel e eu fico lendo elas todos os dias pra decorar. Porque se eu não decorar, em algum momento, eu vou esquecer que tem essa regra e vou deixar de fazer. Não, essa regra existe. Então eu nunca dou menos que o meu melhor numa coisa que eu quero ficar bom. Pronto. Por que eu falo que ela pode mudar? Porque um dia pode ser que eu vire pai. Que eu vire pai, eu vire um senhorzinho, um avô, e lá quando eu tiver senhor, eu não vou conseguir dar meu melhor em tudo. E tudo bem. Talvez eu consiga. Talvez mande como uma coisa que vive para minha vida para sempre. Porque eu sempre fui assim. Mas é uma coisa que eu não desrespeito hoje, não vou desrespeitar, mas em algum momento eu posso mudar. Entendeu? Você não desrespeita as suas coisas, porque elas têm punições. Então você tem que começar a colocar punições em si mesmo. Ah, eu vou traçar princípio tal, beleza. Vamos colocar princípio tal. Você vai seguir a partir de hoje. Então o meu princípio tal é que eu começarei a me respeitar. Tá bom, você começou pelo princípio de desenvolver respeito próprio, né? Que é o que vai mudar todos os outros. Você vai colocar uma punição, pô. Então se você desrespeitar isso, você vai ficar, sei lá, 3 dias sem mexer no computador. Lucas, mas é um negócio ruim. É óbvio, tem que ser ruim. Você só respeita quando a punição, ela é algo a ser respeitada. Né? É igual você, por exemplo, infringir uma lei de trânsito. Todo mundo infringe lei de trânsito o dia inteiro, todos os dias. Você entra no trânsito brasileiro, é uma várzea. Mas quando tem alguém ali pronto pra multar, quando tem um radar ali inteligente na frente, todo mundo respeita, né? Porque sabe que se não respeitar, sofre a consequência. Esse é o negócio. Coloque coisas na sua vida em que você respeita e coloque consequências. Coloque consequências. Porque senão vira uma palavra por palavra. E você nunca respeita a sua palavra a partir desse momento. Ah, eu vou estudar e procrastina. Ah, eu vou fazer tal coisa e procrastina. Você não respeita a sua própria palavra. Você tem que começar a respeitar. E quanto mais você respeita a sua palavra, o seu cérebro, ele é
neuroplástico. Então, ele aprende com o que você dá incentivo. Se você der incentivo à procrastinação, você vai virar procrastinador cada vez mais. Agora, se você consegue vencer a procrastinação uma vez, a próxima fica mais fácil. E quando você vence na próxima, ela vai abaixando. A quantidade de procrastinação que você vai fazendo abaixa, porque você está começando a vencer ela. Hoje, para mim, é muito fácil respeitar um princípio, porque eu já respeito há muito tempo. Mas no começo não foi tão fácil assim. Não foi tão fácil assim. Eu tive que ir moldando, tive que ir criando, tive que ir respeitando, tive que ir fortalecendo. É o que você vai precisar fazer. E aí uma das formas que eu utilizo para fortalecer é conversar com algum chat GPT. Pode ser um terapeuta também, se você conseguir, tiver as condições. Mas eu converso com o Google Gemini. Para mim ele é muito bom em relação a dar perspectivas. Ele não vai falar o que você vai fazer. Não use inteligência artificial para falar o que você vai fazer, de forma alguma, mas use como perspectivas. Eu chego nele e falo, ó, eu tenho isso, isso e aquilo, eu queria entender qual que é o melhor caso. E ele me explica, e eu analiso e faço, ó, isso aqui vale a pena, ou isso aqui não vale a pena. E aí eu vou e consigo melhorar com mais perspectiva a minha visão de futuro, baseado em conceitos que eu admiro, que é, por exemplo, a evolução pessoal. Então, eu valorizo a evolução pessoal e no quesito evolução pessoal, eu valorizo só a verdade, eu deixo isso muito claro pro Gemini. Eu não quero que ele minta pra mim só pra eu ficar feliz, eu quero que ele fale a verdade, mesmo que isso me destrua, porque é o meu princípio pessoal. E a partir do momento que você começa a ver isso, você vai ver isso em todos os personagens que você admira. Então vai ver lá Black Clover, o Asta tem os princípios imutáveis dele, tem coisas que ele tolera, tem coisas que ele não tolera. O Luffy tem, o Zoro tem, o Levi da Attack on Titan tem. Todos eles têm princípios, eles têm um futuro onde eles sabem muito bem o que eles querem, e eles têm coisas que, apesar de ter 700 mil defeitos, por exemplo, aí tem muita gente que acha o Luffy chato, o Asta chato, eles têm essas coisas que qualquer pessoa em sã consciência vai olhar e vai respeitar, simplesmente por conta disso, tá bom? E você vai ser respeitado também, e você vai, a partir desse momento, se respeitar, que pra mim, na verdade, é o mais importante. Vou ficando por aqui, meu nome é Lucas Reiter, sorria sempre, desista nunca, e você sabe, né? Vai até o final, que você também consegue.